uma alegria, um prazer muito grande falar com vocês, irmãos e irmãs, e partilhando brevemente uma reflexão sobre o Evangelho da nossa liturgia. Estamos seguindo o Evangelho de Marcos e nesse domingo nós temos uma cena muito importante. Ela aparece nos 3 Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Em Marcos, o texto diz que alguém se apresentou a Jesus e fez uma pergunta fundamental: o que fazer para ganhar a vida eterna? Em Mateus ele fala que foi um jovem, deixou a entender que foi um jovem que fez essa pergunta. Lucas fala que foi alguém de uma alta posição. Marcos é uma pessoa anônima. Mas a pergunta ela é fundamental. E aí Jesus ele apresentou o caminho de salvação. O caminho de salvação é graça de Deus. Mas ele fala da importância de se cumprir os mandamentos, que para os judeus era a Torá. Seguir a Torá, seguir a palavra de Deus. Mas Jesus fala também depois do desprendimento. Olha o que ele diz para essa pessoa: se você quer seguir e viver o reino, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Como ele era possuidor de bens, diz que ele foi embora cheio de tristeza. A seguir, Jesus ele se volta para os discípulos e ele começa a falar da dificuldade de um rico ou alguém que se preso de maneira exagerada ou apegado de modo exagerado aos seus bens. Difícil entrar no reino. Ele fala: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E alertou sobre o perigo dos apegos. Mas para Deus tudo é possível. E Pedro entrou em cena e falou: e nós que deixamos tudo e te seguimos? E olha o que Jesus responde: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim, do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante a vida. Casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, e com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. O que Jesus está falando? A sabedoria é procurar a Deus acima de tudo. Nós encontramos no próprio livro da sabedoria: preferir a sabedoria aos cetros e tronos, e em comparação com ela julguei sem valor a riqueza. Nós aprendemos com os nossos santos. Eu queria citar para vocês Santo Inácio de Loyola. Eu gosto muito da inspiração que esse santo teve depois que ele terminou de escrever Os Exercícios Espirituais, que é um livro para a gente fazer um retiro. Ele escreveu o que ele deu o nome de Princípio e Fundamento. É uma espécie de um projeto criador de Deus que expressa o sentido da vida humana, o caminho da salvação. Ele fala: é louvar, reverenciar e servir a Deus. Todas as coisas foram criadas, estão aí, elas são úteis, necessárias para nos ajudar nesse caminho. Então nós devemos usar delas tanto quanto elas nos ajudam, ou privar-nos delas tanto quanto nos impede de atingir este fim, que é louvar, reverenciar e servir a Deus. O que Inácio está querendo dizer? Nós precisamos ter uma liberdade, uma indiferença diante das coisas. Elas são necessárias, são importantes, nós devemos ter, olha, como que o mundo da técnica, da ciência, do progresso, como tudo isso é importante nas diversas áreas. Só pensar na área da medicina, por exemplo. Mas somente aquilo que mais nos conduz ao fim para o qual nós fomos criados. Elas devem nos ajudar a buscar esse caminho. O único bem que nós temos, a nossa única riqueza é Deus. Ele é a fonte da vida. Por isso que nós devemos seguir Jesus livre de apegos e afeições. E vale a pena renunciar tudo que atrapalha este seguimento. Por Jesus e pelo reino, vale a pena vender o nosso tesouro aqui na terra para a gente ter um tesouro no céu. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.